A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Eu quero te convidar a você se inscrever no meu canal, a ativar o sininho para você receber todas as notificações de cada vídeo que for postado, a dar o seu like, a dar o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Também a deixar o seu comentário. Não deixe de deixar o seu comentário, que é muito importante para a gente. Eu quero chegar a 1000 inscritos nesse canal. Essa é a nossa primeira meta e eu conto com a sua ajuda. Me ajude a pregar o Evangelho. Se inscreva no meu canal. Compartilhe os vídeos para que a gente possa alcançar bastante gente e o Evangelho de Cristo seja anunciado. Que Deus te abençoe ricamente. A paz de Cristo. A paz de Cristo, que Deus vos abençoe de maneira rica e abundante. Eu sou o evangelista Leandro Vaz e eu tenho uma palavra do coração de Deus para a vida de vocês, que se encontra no livro de Judas, capítulo 1, do verso 20 ao 23, que diz assim: Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, tende misericórdia em temor, detestando até a roupa manchada pela carne. Quando eu olho para esse texto aqui, meus amados irmãos, eu vejo alguns deveres daqueles que serão arrebatados. Quais são os deveres daqueles que serão arrebatados? Daqueles que estarão para sempre com Cristo no reino da sua glória. Daqueles que um dia sairão dessa terra de dor, de sofrimento e estarão para sempre com Cristo. Qual é o nosso dever aqui nessa terra? De que forma temos que nos comportar? Que deveres nós temos que cumprir nessa terra? E é isso que eu quero abordar para você que está assistindo essa mensagem. Um dia nós seremos arrebatados, estaremos para sempre com Cristo, reinando com Ele no reino da sua glória, onde Cristo será o nosso Rei, aonde nós estaremos para sempre com Ele, aonde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais sentimentos de ódio, de mágoa, de rancor, de ressentimento, mas apenas haverá a alegria de estarmos para sempre com Cristo, porque Ele será a nossa alegria, Ele será o nosso refrigério, Ele será o motivo e a razão de estarmos lá, o motivo e a razão da nossa vida. Ele, Cristo, quando a gente vem estar para sempre com Ele no reino da sua glória, Ele será a única razão e o único motivo da nossa alegria, da nossa felicidade, de estarmos sempre maravilhados, impactados por estarmos na presença desse Cristo todo-poderoso, desse Cristo que emana glória, desse Cristo que é tremendo, desse Cristo que faz aquele que é pecador se tornar uma nova criatura, uma pessoa completamente transformada, desse Cristo que é tão misericordioso, que é tão bondoso, que é tão gracioso, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar do domínio do pecado e da condenação por causa do pecado, porque por causa do pecado todos nós estávamos completamente condenados eternamente a dor, a sofrimento, a angústia. Mas Cristo morreu na cruz por nós, para que o pecado não nos dominasse mais, para que o pecado não nos condenasse mais, para que fôssemos libertos do pecado e tivéssemos a vida eterna de estarmos para sempre com Ele, num lugar aonde não haverá mais nenhum tipo de sentimento ruim, aonde não haverá mais nenhum sofrimento, aonde não haverá mais nenhuma dor. Um dia Jesus vai voltar
e Ele vai nos arrebatar, Ele vai nos tirar dessa terra de dor e de sofrimento. Quando nós olhamos para tudo que está acontecendo no mundo, a única certeza que temos é que Cristo está voltando. Quando nós vemos todas essas epidemias, todas essas pestes surgindo no mundo, quando nós vemos toda essa falta de amor entre as pessoas, quando nós vemos toda essa corrupção no mundo, quando a gente vê pai se levantando contra filho, filho se levantando contra pai, quando a gente vê todas essas coisas acontecendo, toda a promiscuidade que o mundo se encontra, em que muitas pessoas se encontram na promiscuidade, quando a gente vê tudo isso, a única certeza que a gente tem é que Jesus está voltando, é que Cristo está voltando. Os sinais que Cristo nos falou estão se cumprindo. Os homens estão cada vez mais amantes de si mesmos, mais avarentos, mais egoístas, vivendo só para sua luxúria carnal e não vivendo para agradar a Deus. Quando a gente olha para tudo isso, a única certeza que a gente tem é que Jesus está voltando. E a igreja tem que se posicionar como igreja. A igreja não pode perder tempo. A igreja não pode vir cultuar a Deus apenas querendo aquilo que Deus realize na vida dela. Nós temos que cultuar a Deus não pretendendo alguma coisa de Deus, mas apenas pretendendo em cultuá-lo, em adorá-lo, em louvá-lo, em glorificá-lo. Porque quando a gente entende que a gente tem que se aproximar de Deus sem nenhum tipo de interesse, apenas Deus é o que nós desejamos e o que nós ansiamos, quando Cristo é o tudo por nós, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, aí todas as demais coisas nos são acrescentadas. O grande problema é que as pessoas não vão à igreja, muitas pessoas não vão à igreja para cultuar a Deus, elas vão à igreja para fazer pedidos, elas vão à igreja apenas para que Deus realize os desejos pessoais delas. Só que Deus está cansado disso, de pessoas barganheiras, de pessoas interesseiras, de pessoas que só se aproximam dele por interesse, de alguma coisa que desejam. Deus quer pessoas que se cheguem a ele porque o amam, porque o desejam, porque o querem, porque ele é o que elas mais desejam na vida, ele é o tudo delas, e sem ele elas não são nada, e nada pode satisfazê-las se não for Cristo, porque Cristo é tudo para nós, Cristo tem que ser tudo para elas, Cristo tem que ser o suficiente para nós. Deus está cansado de barganheiros e de interesseiros, porque quando as pessoas buscam a ele pelo propósito certo, porque o amam, porque o desejam, querem mais do que tudo, aí ele é o nosso pastor e nada nos falta. Aí ele intervém nas nossas causas e nos dá vitória naquilo que precisamos. Mas quando a gente só se aproxima de Cristo pelaquilo que ele pode dar e não pelo que ele é, aí nós não vemos a intervenção de Deus na nossa vida. Porque como você que é pai, que é mãe, fica triste quando o filho se aproxima de você só por algum tipo de interesse, Deus também se entristece quando nós nos aproximamos dele apenas por interesse de alguma coisa. Porque o que tem que nos motivar a buscar a Deus não é o que ele pode nos dar, mas o que ele é. E a gente tem que entender isso de maneira bem clara, porque quando entendermos isso de maneira bem clara, nós teremos as nossas orações respondidas, nós teremos as nossas súplicas respondidas, nós veremos o melhor de Deus nas nossas vidas, porque nós não buscamos a Deus por interesse de alguma coisa, nós buscamos a Deus porque o amamos, porque o desejamos, porque ele é o nosso tudo, porque ele é suficiente para nós. E aí ele intervém nas nossas causas e nos dá vitória em todas as nossas causas, em todos os nossos problemas, em todas as nossas lutas, em todas as nossas dificuldades. Hoje eu vim aqui como homem de Deus para dizer para você, se achegue diante de Deus, não pelaquilo que ele pode te dar, mas pelaquilo que ele é. Ele está desejoso de ver você se achegando a ele, porque o ama, porque o deseja, porque o quer e porque ele é
tudo para você, porque Ele é suficiente para você, e sem Ele você não é nada, mas com Ele você é mais que vencedor, você pode todas as coisas, você é uma pessoa realizada, completa e feliz. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aqueles que serão arrebatados são aqueles que buscam a Deus, não pelo que Deus pode nos dar, mas pelo que Ele é, porque o amam, porque o desejam e porque o querem mais do que tudo na vida. Receba essa palavra para a tua vida em nome de Jesus. Mas nós que buscamos a Deus, que desejamos a Deus, que desejamos a Cristo, que nos arrependemos dos nossos pecados, que confessamos os nossos pecados, que confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós que deixamos Cristo reinar em nós e governar a nossa vida, qual é, então, os nossos deveres até Cristo voltar e nos arrebatar? E eu quero trazer aqui para você alguns deveres que eu encontro nesse texto que eu li, que eu e você, que seremos arrebatados, temos que cumprir. O primeiro dever é edificar-se na fé, na santíssima fé. Edificar-se na santíssima fé. O que é se edificar na santíssima fé? Primeiro, consagração. Deus quer de nós consagração. Vida santa, vida reta, vida separada para Ele. Deus quer de nós uma vida que diga não ao pecado, que diga não a tudo aquilo que nos afasta dele, que diga não a tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Deus quer uma vida de santificação, até porque a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós jamais veremos a Deus, jamais veremos a Cristo se não houver santificação na nossa vida. Jamais seremos arrebatados se não houver santificação na nossa vida. Nós temos que todos os dias nos consagrar, nos santificar, renunciar ao pecado, renunciar à vontade carnal, aos desejos carnais, aos desejos da carne. Nós temos que todos os dias renunciar isso e buscar cumprir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, viver para agradar a Deus. Muitas pessoas vão à igreja e vivem uma vida pecaminosa e podre, vivem uma vida de pecado, porque só querem a Deus pelo que Deus pode dar e não pelo que Deus é. Porque se estivessem buscando a Deus pelo que Deus é, estavam se consagrando, estavam se santificando, estavam dizendo não ao pecado. Mas como elas querem buscar a Deus só para que Deus realize os desejos dela, elas nunca se consagram, nunca se santificam, nunca renunciam à carne, nunca renunciam à vontade da carne. São pessoas que só vão à igreja interessada naquilo que Deus pode dar e não naquilo que Deus é. E nós vemos aí muitas igrejas inchadas, completamente lotadas, inchadas, mas inchadas de pessoas que só estão ali em busca de milagres, só estão ali em busca de realizações de desejos. São pessoas que entram e saem do mesmo jeito que entraram, porque não querem a Deus, não querem santificação, não querem consagração, não querem renunciar à carne, não querem renunciar à sua própria vontade, só estão ali para que Deus realize os desejos delas. Deus quer um povo que o busque porque o deseje, porque o ame. E se nós seremos arrebatados, esse é o nosso dever, é nos consagrar, é nos santificar. Muitos ficarão surpresos naquele grande dia, no dia do arrebatamento, porque muitas pessoas que frequentam a igreja, que vivem dentro de igreja, não serão arrebatadas. Sabe por quê? Porque nunca buscaram a Deus pelaquilo que Ele é. Sempre buscaram a Deus pelaquilo que Deus pode dar. E só vai subir, só será arrebatado, só vai estar para sempre com Cristo aquele que busca Cristo, aquele que busca a Deus pelaquilo que Ele é e não pelo que Ele pode dar. Hoje Deus está te dando um alerta.
vida, santifica a tua vida, consagra a tua vida. Para de ser interesseiro, para de buscar a Deus apenas pelo que Ele pode te dar. Busca a Deus pelo aquilo que Ele é, que Cristo seja tudo e o suficiente para você, e você verá a mão de Deus ao seu favor, você será arrebatado, você será arrebatada, você verá a glória de Deus. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. O dever de um arrebatado é se santificar, é se consagrar. Você sabe aonde você tem errado. Você sabe aonde você tem falhado. Você sabe qual é o pecado que você não consegue abandonar. Mas assim diz o Senhor para você: eu posso te dar forças para você vencer o teu pecado. Eu posso te dar forças para que esse pecado não domine mais você. Então hoje reconheça aonde você erra, aonde você falha, aonde você não consegue deixar de pecar. Reconheça e confessa o teu pecado hoje ao Senhor. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Confessa o teu pecado hoje ao Senhor. Confessa ao Senhor aquilo que você faz, que você não consegue deixar de fazer, e você sempre está pecando, você sempre está errando por causa disso, você não consegue se libertar disso. Se hoje você se humilhar na presença de Deus e confessar o teu pecado e pedir ao Espírito Santo que te ajude a vencer, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a vencer o teu pecado, vai te ajudar a você conseguir renunciar essa vontade carnal, porque a Bíblia diz: andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Hoje confessa o teu pecado ao Senhor, peça ajuda ao Espírito Santo. Seja humilde para reconhecer o teu pecado, seja humilde para reconhecer o teu erro, seja humilde para reconhecer a tua falha e fala hoje com Deus. Confessa: Senhor, eu erro nisso, eu não consigo me libertar, eu estou sempre caindo nesse pecado, me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te ajudar a você vencer a sua carne, a você dominar os seus impulsos carnais, a você vencer esse pecado que você sempre está caindo. Receba essa palavra em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus te dá força para você vencer todo o pecado na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Então, o primeiro dever daquela pessoa que vai ser arrebatada, edificar-se na Santíssima Fé. Isso significa consagração, mas também significa leitura e meditação da palavra. Você tem lido a palavra de Deus? Quanto tempo você tem gastado de leitura da palavra de Deus? Quanto tempo você tem parado para ler e meditar nas Escrituras Sagradas? Há quanto tempo você não lê a Bíblia? Há quanto tempo você não medita na palavra? Há quanto tempo você não abre a Bíblia para ler? Ou você só abre a Bíblia quando você vai na igreja, mas você nunca para dentro de casa para abrir a Bíblia e meditar nela? Edificar-se na Santíssima Fé é ter uma vida de leitura e meditação da palavra. Você tem que ter o hábito de meditar na palavra, você tem que ter o hábito de ler e meditar na palavra. A Bíblia diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O seu prazer tem que ser na lei de Deus, o seu prazer tem que ser na palavra de Deus, na leitura e meditação da palavra de Deus. Isso tem que te dar prazer, isso tem que te dar realização. Você tem que se sentir com prazer, com realização, e ler e meditar a palavra de Deus. Será que ler e meditar a palavra de Deus não te dá prazer? Será que ler e meditar a palavra de Deus não te dá realização? Então hoje peça a Deus para te ajudar nisso. Hoje peça a Deus para falar: Senhor, me ajuda a ter prazer na leitura e meditação da tua palavra, porque eu não consigo mais ler a tua palavra, eu não consigo mais meditar na tua palavra, e eu me sinto cada vez mais distante do Senhor, eu me sinto cada vez mais longe de ti. Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda a vencer a minha carne, me ajuda a ter prazer na tua vontade, me ajuda a ter prazer na leitura e meditação da tua palavra, Senhor, porque é a tua palavra que me alimenta, é a tua palavra
palavra que me sustenta, é a tua palavra que me dá força para vencer todos os dias os problemas e as lutas que se apresentam diante de mim. Então, em nome do Senhor Jesus, peça para Deus a ajuda para que você tenha prazer na leitura e na meditação da palavra de Deus, e você vai ver que o Espírito Santo vai te ajudar nessa questão, e você vai ter prazer em ler a palavra, em meditar na palavra. Você não vai mais aguentar ficar um dia sequer sem ler a palavra. Quando você acordar, a primeira coisa que você vai fazer é ler a palavra, é meditar na palavra. Depois de orar e agradecer a Deus por mais um dia de vida, a primeira coisa que você vai fazer é ler a palavra, é meditar na palavra, e essa palavra vai te alimentar, ela vai te sustentar, ela vai te fortalecer, ela vai fazer com que você esteja cada vez mais se consagrando, se santificando, orando mais, estando cada vez mais perto de Deus, crescendo na graça e no conhecimento de Deus, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, crescendo em intimidade com Deus. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Peça hoje: Espírito Santo, me ajuda a ter prazer na leitura da palavra, me ajuda a ter prazer em meditar na palavra, porque a palavra do Senhor é a palavra de Deus que me fortalece. Receba essa palavra em nome de Jesus. Terceiro, edificar-se na fé santíssima é não aceitar falsos ensinos das Escrituras Sagradas. Como é que você vai saber que uma pessoa está pregando uma coisa que não é bíblica? Você tem que ler a palavra. Você tem que meditar na palavra. A Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra de Deus que nos ajuda a não pecar contra Deus. Então, para que você não aceite falsos ensinos, para que você não aceite falsos ensinamentos, você tem que ter a palavra de Deus no coração. O que está dentro do teu coração é a palavra de Deus ou outras coisas? A palavra de Deus está dentro de você? Você tem lido, você tem meditado? Porque se você não consegue isso, como eu falei, peça ajuda ao Espírito Santo, ele vai te ajudar. Você não pode aceitar falsos ensinos. Você não pode aceitar falsos ensinamentos. A Bíblia diz que no nosso tempo se levantaria falsos mestres que fariam da gente comércio. Fariam comércio da fé. Fariam da minha vida, da sua vida, da nossa vida, puro comércio, para encher os bolsos deles de dinheiro. E você ficando cada vez mais pobre e eles ficando cada vez mais ricos, porque eles não amam você, eles amam o dinheiro que você pode oferecer. Mas para que você não ande em igrejas onde tenha falsos mestres que só sugam de você, você tem que ter a palavra de Deus no coração para que você não venha aceitar falsos ensinos, para que você não venha admitir falsos ensinos, para que você não pare para ouvir falsos ensinos e seja enganado e ludibriado. Eu quero aqui hoje dizer para você que Deus está te dando uma fome, uma sede muito grande pela palavra de Deus. E hoje o Espírito Santo de Deus está tocando na tua vida. Ele vai te dar prazer na leitura e meditação da palavra. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus que nenhum falso ensino vai enganar você. Nenhum falso mestre que prega coisas que são contrárias à palavra de Deus, só para te sugar, só para tirar de você, nenhum falso mestre vai te enganar. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Deus vai te dar discernimento, Deus vai te dar visão, para que nenhum falso mestre venha te ludibriar e venha te enganar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Quem se edifica na santíssima fé, tem prazer na leitura e meditação da palavra e não aceita falsos ensinos, não aceita falsos mestres, é uma pessoa que não aceita ser enganada. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Deus vai te dar discernimento para que você não venha ser enganado pelos que só querem fazer de você puro comércio. Receba essa palavra em nome de Jesus. Edificar-se na santíssima fé significa perseverança em oração. É termos uma vida de oração.
é termos uma vida de joelho no chão e boca no pó. Quanto tempo você gasta em oração? Quanto tempo você tem orado? Deus está te chamando a ter uma vida de oração, orar sem cessar, perseverar na oração, velando nela com ações de graça. Deus está te chamando hoje a orar. Ah, irmão, mas eu oro. Mas Deus quer que você ore mais. Ah, mas você não sabe quanto ora. Eu não sei quanto você ora, mas eu sei que Deus quer que você ore mais e muito mais, porque Deus quer sempre mais de nós e nós temos que sempre nos doar mais para Deus. Então, se você quer crescer na graça e no conhecimento de Deus, se você quer ser uma pessoa que cresça na graça e no conhecimento de Cristo, se você quer ser uma pessoa com intimidade com Deus, você tem que saber que o caminho da intimidade com Deus é a oração. Eu nunca vi uma pessoa que tem intimidade com Deus, uma pessoa que realmente é cheia do Espírito Santo, que não seja uma pessoa de oração. Todos que são cheios do Espírito Santo são pessoas de oração, são pessoas que realmente colocam o joelho no chão, a boca no pó e oram com força, oram com vontade e não se sentem angustiadas porque estão orando muito tempo, porque tem prazer na oração, tem prazer em falar com Deus, tem prazer em clamar ao Senhor, tem prazer em suplicar diante de Deus. Que você tenha prazer em orar, que você tenha uma vida contínua de oração, que você ore sem cessar, que você persevere em oração, que você cresça todos os dias mais e mais em intimidade com Deus, que você seja cheio e que você seja cheia do Espírito Santo, porque aqueles que oram, aqueles que clamam, aqueles que colocam o joelho no chão e a boca no pó para clamar ao Senhor, para orar a Deus, sempre recebem o Espírito Santo. E oração, irmão, não é só ficar fazendo pedido. Oração não é chegar diante de Deus e só pedir, pedir, pedir. Depois que você botou toda a sua lista, você diz amém. Oração é dizer que Deus é belo, é dizer que Deus é justo, é dizer que Deus é tremendo, é dizer que Deus é poderoso, que Deus é glorioso, que Deus é majestoso, é dizer que Ele é poderoso, que Ele é tremendo. Oração é adorar a Deus, é adorar a Deus de maneira contínua, dizendo a Deus aquilo que Ele é. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és glorioso, Tu és majestoso, Tu és tremendo, Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, Tu és aquele que era, que é e que há de vir, Tu és o leão da tribo de Judá, a rosa de Sarão, o lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã, está diante de Deus, contemplando a face do Senhor, adorando a Ele, 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 e isso te dando cada vez mais prazer, mais vontade, mais desejo em estar ali adorando ao Eterno. Que você tenha uma vida de oração, que você persevere em oração, que você cresça todos os dias em intimidade com Deus, porque esses serão os arrebatados. E depois de muito adorar, você colocar diante de Deus as suas petições e ver Deus respondendo cada uma delas, porque você escolheu adorar a Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Edificar-se na Santíssima Fé é dar a prática do jejum. Jejum significa se santificar para um propósito. É você se santificar sempre para um propósito. Que você possa orar e se santificar para um propósito. E que esse propósito possa ser sempre a santificação da sua vida, a renúncia da sua carne, do seu eu e da sua vontade. Que você possa ter a prática de se santificar, de jejuar para se santificar para Deus, para renunciar cada vez mais à vontade da carne e ter uma vida santa e reta diante de Deus. Segundo dever de um arrebatado é orando no Espírito Santo. É justamente orar no Espírito Santo. O que é orar no Espírito Santo? É orar com o poder do Espírito Santo, nos inspirando a pedir o que convém. Peça sempre ao Espírito Santo para te inspirar na oração,
para que você possa pedir o que convém e vencer também toda a batalha espiritual. Orar no Espírito Santo é você chegar e reconhecer que você não sabe orar como convém e que você precisa da ajuda do Espírito Santo. E é chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, faça com que o teu Espírito Santo, nesse momento, esteja me conduzindo em oração ao Senhor. Isso é orar no Espírito Santo. E naquele momento o Espírito Santo vai vir sobre a sua vida e vai colocar palavras na sua boca. E você vai orar no poder do Espírito Santo. E você vai orar de acordo com a vontade de Deus. Você vai fazer uma oração no poder do Espírito Santo e vai orar totalmente de acordo com a vontade de Deus, porque você pediu a Deus para que o Espírito Santo viesse e para que ele te conduzisse em oração a Deus. E ele vai te conduzir em oração a Deus, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então que você possa, a partir de hoje, ter esse hábito. Quando você for se ajoelhar e orar ao Senhor, você faça assim: Senhor, faça com que o teu Espírito Santo venha sobre mim e me conduza em oração a ti, porque eu não sei orar como convém. E o Espírito Santo de Deus vai vir sobre a tua vida e vai te conduzir em oração a Deus, e você vai orar no poder do Espírito Santo, e todo o mal vai cair por terra. Todo o mal contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu casamento, contra o seu ministério, vai cair por terra. E o Espírito Santo vai te conduzir em oração, e você vai orar em poder no Espírito Santo, vai orar de acordo com a vontade de Deus, e a tua oração será respondida, o teu clamor será ouvido e respondido por Deus, porque você não orou de acordo com a sua vontade, você pediu a Deus que o Espírito Santo te conduzisse em oração, porque você não sabe orar como convém, e assim Deus vai responder as tuas orações, porque o próprio Espírito Santo, que sabe de todas as tuas necessidades, das tuas reais necessidades, ele vai te conduzir em oração a Deus, fazendo a oração perfeita ao Pai. E você vai orar totalmente de acordo com a vontade do Pai, porque o Espírito Santo vai estar te conduzindo em oração, e Deus vai mandar a resposta na mesma hora para você. E vai se cumprir a palavra que diz em João capítulo 15, verso 7, Jesus falando: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vai se cumprir a palavra de Deus, que está lá em 1 João, que diz que se pedir, essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então todas as vezes que você for se ajoelhar, botar o teu joelho no chão e a tua boca no pó, tu vais e diz assim: Senhor, faça com que o teu Espírito Santo me conduza agora em oração a ti. E você vai orar no poder do Espírito Santo, vai orar de acordo com a vontade de Deus, Deus vai responder a tua oração na mesma hora. Todo o mal vai cair por terra e você vai sentir fortemente a presença gloriosa, majestosa, tremenda e maravilhosa do Espírito Santo de Deus na tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Terceiro dever daquele que será arrebatado é manter-se no amor de Deus, é amar o próximo como Jesus o ama. Você tem que amar o teu próximo assim como Jesus o ama. Jesus falou: eis que um novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. E amar o próximo como Jesus o ama é entender o seu próximo. E mesmo que você não concorde com muitas coisas que ele faz, isso não se torna uma barreira, uma divisão entre você e o seu próximo. Mas você consegue estar junto dele, o amando, orando por ele, intercedendo por ele, pedindo a Deus por ele. Quando a gente ama o próximo como Jesus o ama, não existe barreiras entre nós. Ah, mas ele fez isso, ele falou mal de mim, ele levantou calúnias e fofocas contra a minha vida, tentou puxar o meu tapete, tentou me apunhalar pelas costas, ele fez tanta coisa ruim contra mim. Mas quando você ama o próximo como Jesus o ama, você consegue vencer o mal com o bem. Romanos capítulo 12, verso 21, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem.
Está na hora de você vencer todo o mal que te fizeram com bem. Está na hora de você perdoar quem te magoou, quem te entristeceu, quem te virou as costas, quem te apunhalou pelas costas, quem puxou o teu tapete, quem falou mal de você, quem te caluniou. Está na hora de você perdoar essas pessoas. Está na hora de você amar essas pessoas. Está na hora de você não deixar com que nada do que elas fizeram contra a sua vida se torne uma parede de divisão entre vocês. Ame! Ame essa pessoa como Jesus a ama. E se ela está errada com você, perdoe e peça para que Deus tire as escamas dos olhos dessa pessoa, para que ela possa ver a glória de Deus e se converter genuinamente ao Senhor. Seja crente de verdade, seja cristão de verdade, seja homem de Deus de verdade, seja mulher de Deus de verdade. Deixa o Espírito Santo de Deus governar a sua vida. Deixa Jesus governar a sua vida. Haja como Cristo, que no momento em que estava sendo crucificado e que poderia pedir ao Pai para que ele tirasse ele daquela cruz. Sabe o que Jesus falou? Olhando para todos aqueles que estavam dizendo para ele: crucifica-o, crucifica-o, crucifica. Jesus falou para o Pai: Pai, perdoa todos eles, porque eles não sabem o que fazem. Seja como Cristo e veja a glória de Deus na tua vida. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Receba essa palavra em nome de Jesus. E para a gente terminar, o quarto dever daquele que será arrebatado é levar o amor de Deus aos incrédulos, mostrando a eles que Deus não aceita o pecado. Leve o amor de Deus às pessoas. Diga às pessoas que Jesus morreu na cruz por elas. Diga às pessoas que Jesus pode libertar elas do pecado, que Jesus pode fazer delas uma nova criatura. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Que a gente possa ter o nosso coração cheio do evangelho, que a nossa vida seja uma vida missionária, que aonde a gente estiver possamos ser um missionário, possamos ser um propagador do evangelho. Paulo, falando a Timóteo, ele diz: prega ela a tempo e fora de tempo. Prega a palavra a tempo e fora de tempo, Timóteo. Não perca tempo. Aonde Deus te colocar, seja um missionário. Fale de Jesus, propague o evangelho. Diga que Jesus morreu na cruz por essa pessoa. Diga que Jesus pode libertá-la do pecado. Diga que Jesus pode fazer dela uma nova criatura. Seja um arauto de Deus, um arauto do evangelho. E você vai ver que você vai ganhar muitas almas para Jesus. E o nome de Deus e o nome de Cristo será glorificado, glorificado. E quando você menos esperar, quando eu menos esperar, a trombeta vai soar e nós subiremos para encontrar Cristo nos ares e estaremos para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu quero terminar essa mensagem orando por você, orando pela tua vida, orando pela tua casa, pela tua família, pelo teu ministério, pelo teu casamento. Feche os seus olhos agora. E antes de eu orar, nós vamos orar o Pai Nosso juntos e depois você vai continuar com os olhos fechados, a palma da sua mão para cima e eu vou orar por você. Ore comigo, Pai Nosso, nesse momento. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ainda com seus olhos fechados, a sua cabeça curvada, a palma da sua mão para cima, receba essa oração. Senhor, eu quero abençoar cada pessoa, meu Pai, que assistiu essa mensagem. E que elas possam, Senhor, meditar em tudo, Senhor, que eu preguei aqui. E que essa palavra, Senhor, possa cair em terreno fértil. Que o teu Espírito Santo possa regar. E que ela possa crescer e germinar no coração de cada pessoa que vai assistir. Senhor, que eles possam viver, Senhor, para te glorificar e para te honrar.
que eles possam cumprir todos os deveres daqueles, ó Pai, que serão arrebatados. Que eles possam, Senhor meu Deus, meu Pai, amar o próximo, assim como o Senhor ama cada pessoa. Que eles possam se santificar, se consagrar, que eles possam viver, Senhor meu Deus, meu Pai, uma vida, Senhor, que não dá lugar ao diabo. Senhor, eu repreendo todo o mal, Senhor, todo o mal contra a vida dessas pessoas, contra o casamento delas, contra a família delas, contra o ministério delas. Eu repreendo todo o mal agora em nome de Jesus e eu as abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu irmão, que Deus continue te abençoando de maneira rica e abundante. Que você nos ajude compartilhando essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode. Você que vai me assistir pelo Facebook, compartilha a mensagem, dá um likezinho lá. Você que vai me assistir pelo YouTube, a mesma coisa. Pelo Instagram, a mesma coisa. Irmãos, nós estamos aqui com o único propósito de pregar o Evangelho. Eu não posso fazer isso sozinho. Eu preciso da sua ajuda. Nos ajude, irmão. Compartilhe a mensagem. E deixe o Evangelho de Cristo ser propagado. É de graça, não paga nada. É só compartilhar, dar um like, que vocês já nos ajudam muito. Deus continue te abençoando. A paz de Cristo.